Glória a Deus. Deus é bom demais. Amém? Então, nós temos o melhor professor, o melhor o ensinador que nós podemos ter, que se chama Espírito Santo. Amém? E se você estiver consciente dele dentro de você, você não vai ouvir apenas uma palestra, porque nós não vamos aqui para dar palestra nem discurso. Nós estamos aqui para sermos porta-voz da vontade de Deus, da palavra de Deus, que tem o poder de libertar, de curar, de restaurar, de fazer tudo aquilo que deve ser feito para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Amém? Deus tem nos chamado para amadurecimento. Essa palavra tem se levantado, queridos, essa semana no meu espírito muito forte. E esses dias, enquanto eu estava tomando banho, veio algo e Deus falou comigo a respeito de que chegou o tempo de nós mudarmos de nível. Amém? Chegou o tempo de nós sairmos do nível que nós estamos e nós entrarmos num nível seguinte. Por quê? Porque a nossa vida é uma sequência de processos. Amém? Às vezes as pessoas acham que toda a responsabilidade da vida é só receber Jesus. Queridos, receber Jesus é a porta. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele também diz que ele é a porta. Então, nós precisamos entender que nós devemos passar pela porta. Mas nós também devemos trilhar o caminho. Porque só passar pela porta não te faz conhecedor da casa. E Deus nos chamou para conhecermos a sua casa. Conhecermos o seu reino. Conhecermos o ambiente pelo qual Ele é Senhor, Ele reina, existe uma cultura nesse lugar, existe uma moeda nesse lugar, existe um idioma nesse lugar que se chama Reino de Deus. E nós precisamos estar familiarizados com a cultura, com a moeda e com o idioma do Reino de Deus. Amém? E essa cultura, a cultura do Reino de Deus, a moeda do Reino de Deus e o idioma do Reino de Deus é fé e amor. Amém? Nós precisamos entender, está escrito 4 vezes na Bíblia, o meu justo viverá da sua fé. Tem uma passagem que diz, o justo viverá da fé. E muitas vezes as pessoas que são cristãs, que são crentes, elas estão vivendo da fé de alguém. Elas dependem da fé do pastor, da pastora, do irmão, da irmã do ciclo de intercessão, do vizinho, menos da fé dela. E Deus nos chamou não para sermos dependentes da fé de ninguém. Porque o desejo de Deus é que cada um de nós possamos estar firmados no nível de fé ou na porção de fé que Ele confiou dentro de nós. Deus não chamou o irmão para ser muleta sua. Nós não devemos colocar a carga da nossa responsabilidade em cima de ninguém. Porque somos corpo de Cristo, mas individualmente nós temos uma responsabilidade de desenvolver aquilo que nos foi confiado. Eu sou casada com Augusto, nós temos uma aliança, nós somos um só, mas no que diz respeito à vida espiritual, ele não pode ser aquilo que eu tenho que ser. Ele não pode orar entenda, confessar por mim, orar por mim, jejuar por mim, ler a Bíblia por mim. Quando eu digo orar por mim, é no sentido de tomar a responsabilidade que é minha. E dizer, Senhor, eu estou fazendo a parte da minha esposa, ela não precisa fazer, quem vai fazer sou eu. Isso não existe, querido. Isso não existe no reino de Deus. Na realidade, dependência espiritual, ela só deve existir em novos convertidos.
Porque a Bíblia chama eles de bebês espirituais. E bebês espirituais, eles devem ser alimentados, carregados. Eles têm uma dependência, mas não é uma dependência para o resto da vida. Porque Deus não nos chamou para sermos bebês para o resto da vida. Deus nos chamou para sermos da estatura de varão perfeito. Ou seja, chegarmos a uma maturidade aonde nós não vamos ser mais movidos pelos sentimentos, pelas circunstâncias, vamos ser movidos pela fé. Amém? E ser movidos pela fé não é ser movido pela fé de alguém, mas é ser movido pela fé na palavra. Eu devo desenvolver a minha fé pessoal na palavra de Deus. Por quê? Porque nem todo momento eu tenho meu marido do meu lado. Porque existem situações que se eu não tiver fé por mim, eu não posso sair nem alcançar o propósito que Deus tem para a minha vida. Não é pelo fato de eu ser casado com Augusto que agora eu perdi a minha identidade espiritual e eu não tenho mais nada para realizar. Existe algo em uma unção específica sobre a minha vida, diferente da unção que está sobre a vida dele. E se eu não buscar Deus pela minha fé, eu vou ser atrofiada nesse propósito. E sabe, queridos, nesse tempo, eu tenho percebido que às vezes não, na maioria das vezes, os crentes são muito imediatistas. A gente tem chamado de geração micro-ondas. O que é uma geração micro-ondas? A geração micro-ondas é aquela geração que aperta um botão e está pronto. É aquela geração que não quer ter trabalho com absolutamente coisa alguma. Só que isso não existe. Isso existe para macarrão instantâneo, purê instantâneo, coisas instantâneas, mas para comida verdadeira. Não adianta só você apertar um botão, porque aquilo não vai acontecer. Você está comigo? Nós precisamos entender como fazer a comida. E depois que fizermos a comida, nós temos que nos alimentar dela. E nós temos visto que é uma geração imediatista, que quer tudo aqui e agora, que quer tudo já. Quando é na hora de receber a bênção, não, amém, eu recebo. Mas não quer pagar o preço do processo até a manifestação. Eu achei interessante porque se você esteve no culto sexta-feira, e eu aconselho você a vir também para os cultos na sexta-feira, porque um dia na semana é muito pouco para a gente ser alimentado. Sexta-feira eu achei interessante porque quando o Otávio estava dirigindo o culto, ele falou exatamente aquilo que estava no meu coração. A gente fica desconfortável em tempo de espera. Porque a gente considera, no tempo de espera, não existe movimentação, muitas vezes, sobrenatural de Deus para nós. O tempo de espera é uma movimentação sobrenatural de nós para Deus. Você está entendendo? Existe um momento onde a promessa é feita e é Deus ministrando a nós. Existe o outro processo no final, que é a manifestação daquilo que Deus falou lá no início, a manifestação de Deus para nós, trazendo a manifestação. Mas, entre a promessa e a manifestação dela, existe um processo. Existe uma espera. E essa espera não é Deus movendo-se para nós. É exatamente o contrário. Somos nós nos movendo em Deus. Porque recebemos a palavra, aceitamos o que Deus diz. E agora nós vamos trabalhar a nós mesmos para permanecer naquilo que Deus falou. O processo nada mais é do que um refinamento. É um processo, uma ação, onde coisas acontecem conosco para
tira incredulidade, dúvida, orgulho, vaidade e nos purificar manifestando apenas a palavra de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, nós vamos falar sobre esse tempo de espera. Ou esse tempo de espera chamado processos. Diga processos. Um processo é uma sucessão de estados intermediários. Você precisa entender que um processo não é o resultado final. Um processo é o que leva você ao resultado final. Detalhe, se você souber funcionar bem nos processos. Está comigo? Processo é o método empregado para se fazer alguma coisa, ou para se chegar a um lugar, ou a uma condição. Tudo na nossa vida é um processo. Nada na nossa vida nasce pronto. Até você, produto final, foi um processo gestacional de 9 meses. Você não nasceu do jeito que você está hoje. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque senão, coitada da sua mãe. Já imaginou o estrago que seria? Seria como aqueles filmes de Alien, né, que a pessoa pega e quebra a casca e a pessoa sai. Isso tudo é mentira, viu? Tudo é um processo. Nenhum mundo foi criado num dia. Deus poderia ter criado tudo num dia? Sim. O mesmo poder que ele operou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, ele podia ter operado num dia só. Ele é Deus. Mas, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Por que então houveram processos até o resultado final? O que eu acho interessante é que, quando Deus estava criando a terra, o mundo, as coisas que existem no mundo, a Bíblia é clara que diz que quando ele criou as coisas no primeiro dia, ele deu uma olhada. E disse, e viu Deus que era bom. Ou seja, Deus estava checando. Deus é tão perfeito no que faz, que ele, depois de ele ter feito as coisas, ele deu uma checada para ver se estava realmente tudo certinho e disse, ficou bom. Ficou bom. Porque quando você quer fazer tudo de uma vez, quando você, por exemplo, o bolo. Tem bolo que você coloca tudo junto, mas tem bolo, querido, que primeiro você tem que colocar a farinha com os ovos. Porque se você colocar farinha, ovos, leite, manteiga, tal, tudo junto, aquilo vai ficar uma porcaria. Desculpa a expressão. Existem coisas que, à medida que você vai fazendo, você vai checando para ver se saiu de acordo com o planejado. Segundo dia, Deus fez. E no final do segundo dia, Deus deu uma checada e disse, ficou bom. E no final do sexto dia, ele olhou tudo e disse, ficou muito bom. E descansou. Nós queremos entrar no tempo de descanso, enquanto estamos no meio do processo. E enquanto você está no meio do processo, não é tempo de você descansar. Quando eu falo descanso, é baixar a sua guarda. É ficar de relax, como se nada tivesse acontecendo. Não, querido. No tempo de processos, é tempo de você responder a Deus com a sua palavra. É tempo de você ajustar coisas dentro de você, para que no final você possa estar no descanso. E nós achamos e queremos que o processo seja o tempo inteiro uma ação de Deus para nós, quando na realidade deve ser uma ação nossa para Deus.
Ele diz, apresente as suas razões. A Bíblia fala que, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, temos, porém, o mesmo espírito da fé. Criei, por isso falei, nós cremos, por isso também falamos. Para que é que Deus nos deu fé? Para que nós possamos nos apropriar daquilo que Ele fala. Por quê? Porque existe uma fé natural e existe uma fé espiritual. A fé natural é aquela que você crê nas coisas naturais. Você não precisa fazer força para crer que você está sentado numa cadeira. Mas a fé natural, ela só consegue crer no natural. Se você quiser pegar a sua fé natural para crer na ressurreição do morto, ela trava. Porque ela não tem um item divino dentro dela. Ela não tem uma essência divina dentro dela. É por isso que, a partir do momento que você nasceu de novo, você tem que desligar uma e ligar a outra. Porque a fé natural que você tinha antes de nascer de novo funcionava para você viver através das coisas naturais e racionais. Mas no dia que você nasceu de novo, Deus te deu uma própria porção da fé que opera dentro dele para você crer em coisas sobrenaturais. É você olhar para a sua vida, não ver solução em áreas da sua vida, mas por causa da fé de Deus que opera dentro de você, você olha e diz, isso não é o estado final da minha vida, porque Deus falou. Não é porque o governo vai bem, não é porque você tem um grande salário, não é porque você se sente bem, mas é porque Deus falou. E o problema é que nós, como cristãos chamados para vivermos a fé sobrenatural, estamos vivendo uma fé natural. Quem está aqui? Olha, eu já aconselhei tantas pessoas. E tem pessoas que pedem aconselhamento que, na realidade, eu fico calada e não falo nada. Por quê? Porque a pessoa, quando pede um aconselhamento, a gente entende que a pessoa quer um conselho. Mas existem pessoas que já entram na sala de aconselhamento falando sobre o problema e dando a justificação para não sair do problema. Já conversei com pessoas que disseram assim, eu estou passando por uma situação como essa. E aí a gente vai aplicar a palavra e a pessoa tem sempre um mais. Já falou com alguém assim? Que tudo que você diz para ela não é suficiente para fazer ela desistir de olhar para a circunstância e abraçar a palavra. Porque existe sempre um mas. Não, mas a palavra de Deus, mas irmã, mas. Sabe o que é isso? Fé natural. A fé natural acredita nos sentidos. A fé natural acredita nas circunstâncias. A fé natural acredita em como você se sente, no que você vê, no que você ouve, no que você apalpa. A fé do tipo de Deus acredita no que Deus diz e ponto final. Não importa como eu vejo, não importa o que eu sinto, não importa o que pessoas dizem, não importa o quanto eu tenho no meu bolso, não importa como vai o governo, eu não sou movida pelo governo nem por pessoas, eu sou movida pelo que Deus diz a meu respeito. Ponto final. E chegou o tempo, querido, da igreja desligar-se dessa fé que ela já usou há muito tempo. Ela está gasta, ela está envelhecida, ela está obsoleta para o estilo de vida extraordinário que Deus nos chamou para viver. Fé do tipo de Deus. Agora, por que muitas pessoas não gostam desse tipo de mensagem? Porque a partir do momento que você tem que andar na sua fé, a responsabilidade do que acontece na sua vida é sua e não do irmão, nem do pastor, nem do vizinho, e nem de Deus. E nem do diabo. Porque nós temos uma tendência a ter sempre dois culpados das desgraças que acontecem na nossa vida. 3. Ou são pessoas, ou é Deus, ou é Satanás.
Não é? Às vezes a gente vive coisas, aí não está acontecendo tudo bem. Não, foi porque Satanás fez isso. Só que a Bíblia diz que Deus nos deu poder e autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Então o diabo vaza. Ou o problema é Deus. Não foi porque Deus não quis. É porque se Deus quisesse. Queridos, deixa eu te dizer, Deus não é o seu inimigo. Deus não é aquele que está resistindo, impedindo das bênçãos dele se manifestarem na sua vida. Ao invés de você questionar a fidelidade e a bondade de Deus na sua vida, ou colocar a culpa sobre Satanás, você deveria fazer, a primeira pergunta seria essa: aonde eu estou falhando? Porque a Bíblia diz em Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Deus é bom hoje, Deus é bom amanhã, Deus é bom às 11h30, Deus é bom ao meio-dia, à meia-noite, no dia quente, no dia frio, Deus é bom. Deus é bom. Mas nós estamos esperando que alguém faça alguma coisa no período de processo. Quando, na realidade, no período de processo, quem tem que fazer alguma coisa somos nós. Nós devemos fazer. Porque nós é que devemos se apropriar daquilo que Deus falou. Você só não tem que fazer nada se você também não quiser nada. E mesmo que você não queira fazer nada, nem ter nada, você ainda tem que fazer alguma coisa. Porque fazer nada dá trabalho também. Pensar em nada dá trabalho também. Veja só uma coisa. Às vezes nós recebemos palavras, eu não sei se você já foi alvo de profecias. Eu já fui. Já recebi muitas profecias de Deus mesmo, na minha vida. Não só por intermédio de homens e mulheres de Deus, mas também através do próprio espírito de profecia operando dentro de mim. Você sabe que é possível você receber uma palavra do Senhor, diretamente do Senhor, sem Deus usar outra pessoa? Tira um tempo orando em línguas. Fica um tempo adorando ao Senhor em outras línguas. E se você precisar ser edificado, consolado e exortado, Deus vai trazer a interpretação daquelas línguas, levantando uma palavra que vai sustentar você, consolar você e edificar você. Isso é uma profecia. Porque é uma palavra inspirada. Então, eu já recebi várias profecias. E houveram profecias que eu fiquei tão empolgada quando eu recebi elas. Mas sabe, queridos, essas profecias não aconteceram no dia seguinte, a manifestação delas. E é aí onde eu digo, grande problema existe. Porque muitas vezes nós recebemos uma profecia hoje e achamos que o cumprimento dela vai ser amanhã. Só que uma profecia, em algumas situações, é apenas sementes que Deus colocou dentro de você para sinalizar o que vai acontecer. Para que quando chegar o processo, você fique firme e não desista do resultado final. Vou dar um exemplo. Abre sua Bíblia em Isaías 61. Vocês estão entendendo? Diga comigo, processos. Isaías 61, quem encontrou, diga processos. Versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Para quê?
para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Preste atenção numa coisa. Nós declaramos essa passagem, muitas vezes eu declaro essa passagem para a minha vida. Mas essa profecia de Isaías estava falando, dizia respeito a Jesus, o Messias, o enviado de Deus. Aqui está descrevendo o que ia acontecer, com que característica ele iria chegar e se mover aqui nessa terra. O que estaria sobre ele, o poder que operaria nele e através dele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim para libertar, curar, restaurar, apregoar. Então, coisas maravilhosas foram profetizadas a respeito de Jesus. Só que, veja bem, a palavra de Deus diz que quando Jesus aparece em cena, porque a gente só vê, antes de Jesus entrar no ministério, vamos colocar assim, 3 episódios sobre Jesus. Quando ele nasce, ou melhor, 4, quando ele nasce, quando ele é apresentado no templo, quando, aos 12 anos, ele é encontrado no templo falando com os mestres da lei, e depois, quando ele é batizado por João. Amém? A Bíblia fala que ele entra no ministério com a idade de 30 anos. O que foi que Jesus fez durante 30 anos da vida dele? Algumas pessoas ficam falando, dizendo que Jesus estava operando coisas, mas que só começaram a relatar a partir dos 30. Não, amado, isso é conversa. Isso não é bíblico. E por que não é? Porque Jesus ele só poderia entrar no ministério a partir do momento que, diante da sociedade, ele fosse considerado de maioridade. Ou seja, a partir do momento que aquilo que ele fizesse não fosse cobrado para os pais, e sim para ele mesmo. Ok? Se ele fizesse algo estando debaixo da tutela dos pais dele, quem seria cobrado, julgado ou preso seriam os pais, porque ele seria menor. Mas Jesus entra em cena a partir do momento ou da etapa onde agora ele se responsabilizaria pelas próprias palavras e ações que ele faria. Amém? Vocês estão aqui? Pronto. Então, a partir do momento que ele é batizado por João, a Bíblia fala que vem a voz, que vem o Espírito sobre ele. E como uma profecia, uma sinalização para o que vai acontecer, Jesus passou 30 anos da sua vida se identificando com as Escrituras e tomando posse daquilo que dizia respeito a ele. Porque quanto mais você se identifica com a palavra, mais essa palavra que você se identifica vai operar na sua vida. Você não pode, querido, achar que cura vai operar na sua vida se você não se vê capaz de impor as mãos sobre os enfermos e ver cura se manifestando. Você só opera com aquilo que você se identifica. Amém? Diga, eu vou andar naquela realidade que eu me identifico. O pastor pode pregar sobre prosperidade todos os dias da sua vida. Se você não se identificar com aquilo que a palavra de Deus diz sobre você nessa área, você nunca vai provar de prosperidade. Se você pode ouvir sobre cura, mas se você não se identificar com aquilo que está sendo dito sobre cura, você vai viver a sua vida doente. Por quê? Porque nós só abraçamos
aquilo que aceitamos. Se você rejeita, resiste a uma verdade, você nunca vai andar nela. E eu vou te dizer, você pode dizer assim, pastor, é possível? Oh, meu irmão, como é? Mesmo ouvindo a palavra de Deus, é possível você rejeitar a palavra de Deus. Jesus andou no meio do povo e ele era o próprio Messias enviado de Deus. E a Bíblia fala que muitos não o receberam. Quanto mais a sua palavra. Se eles vendo a própria manifestação de Deus aqui nessa terra, eles rejeitaram, quanto mais apenas ouvindo a palavra. Sabe quem é que vai receber o que Deus diz? O segredo está aqui nessa passagem de Isaías quando diz: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, pelo qual me enviou para pregar aos quebrantados de coração. As pessoas que vão ver a ação do Espírito de Deus sobre elas são as pessoas que têm um coração ensinável e quebrantado diante do Senhor. Por quê? Porque aos orgulhosos Deus resiste, mas aos humildes Deus dá mais graça ainda. A condição do nosso coração determina muita coisa na nossa vida, para não dizer todas as coisas. Porque do fruto do seu coração, querido, é o que você vai viver, é o que você vai provar, é o que você vai falar. É como você vai interpretar as circunstâncias que se levantam. É dependendo daquilo que você tem colocado dentro de você. Agora, muitas pessoas querem que a bênção de Deus imediata, mas não querem passar pelo processo. Jesus, querido, ele tinha profecias e mais profecias falando sobre a grandiosidade e a glória que seria a sua vida e ministério nessa terra. Você acha que Jesus, na hora que ele começou a ver, e essas palavras começavam a pular, e o Espírito de Deus dizia: é você, está falando sobre você. Jesus não ficou empolgado para ver a manifestação dessas coisas? Claro que sim. Se Deus dissesse para você assim, olha, imagina, vou dizer para Fábio. Se Deus dissesse para Fábio assim, olha, se prepara, porque não vai tardar muito tempo. E a unção de cura vai começar a se manifestar na sua vida e você vai ver coisas que você nunca imaginou. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Ele ia começar a criar expectativa e todo enfermo pelo qual ele orasse, ele ia ter aquela expectativa de ver a manifestação dessa palavra. Não é assim? Se Deus chegasse para você e dissesse: você vai ver, você vai andar num nível de prosperidade financeira tal, que muitos que duvidaram vão ficar de boca aberta e vão dizer: só Deus poderia fazer isso. Queridos, você vai ficar naquela expectativa sobre quando isso ia acontecer. Jesus tinha essa expectativa. Jesus estava desejando que o tempo chegasse para que Deus pudesse fazer através dele aquilo que havia sido o propósito da sua encarnação aqui na terra. Só que aí o que é que acontece? Ele sai das águas, batizado por João Batista, o Espírito de Deus vem sobre ele. E talvez, vamos colocar assim, ele pensasse: é agora. Só que a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que veio sobre ele, conduziu ele para o deserto. Poder de Deus. Você precisa entender que Deus, ele não é pego de surpresa. Que Deus não está fazendo o plano dele para a sua vida à medida que você vive. Às vezes a gente acha que o plano de Deus para a nossa vida é feito à medida que a gente vive. É como se fosse mais ou menos assim. Deixa eu colocar assim, nós fazemos isso. Imagine, nós temos 2 cães. Vocês já conhecem, a maioria já conhece. A Luna e o Nestlé. Nestlé tem me dado muito trabalho esses dias. Porque ele inventou de fazer xixi onde ele nunca fez.
E eu estou muito chateada com ele. Um dia eu saí com aqueles palitos, sabe aqueles palitos de cães? Uns compridinhos assim. Rapaz, eles amam aqueles palitos. E um dia eu saí de casa para dar um palito daquele para a aluna Nestlé. Um biscoito. Quando eu abri a porta de casa, eu me deparei. Ele nunca fez isso. Ele tinha feito xixi na porta de casa. Sabe o que foi que eu fiz? Eu estava assim, eu fiz assim, dei meia volta e não dei mais. Que má. Não, ele viu. E ele sabe o que foi que aconteceu para ele não receber o galardão. O galardão foi tirado por causa de quê? Da desobediência, da má ação dele. Agora, Deus não está fazendo com a nossa vida assim. Entenda. Deus não está fazendo o processo da sua vida à medida do dia a dia. Querido, Salmo 139 diz que todos os nossos dias já foram escritos. Já existe o roteiro. O propósito, a essência da tua vida já está determinada. O que você foi chamado para ser, o que você foi chamado para fazer, já está escrito, já está feito. Isso não vai ser alterado. Romanos 11:29 diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Eu posso me arrepender de dar o biscoito à Nestlé. Mas Deus não se arrepende de ter chamado você, de ter escolhido você, de ter abençoado você. Não é porque, desculpa a expressão, não é porque você fez xixi na porta, que Ele tirou a chamada, os dons, a promessa da sua vida. Ele permanece o mesmo e aquilo que Ele disse a seu respeito permanecerá. Mesmo que você não acredite. Mesmo que você não acredite. Você pode viver a vida inteira nessa terra e nunca desfrutar do potencial e do propósito que Deus deu a você. Por quê? Porque você não está sabendo se conduzir no propósito, no processo. Você está abortando. Não é Deus que está tirando. Você aborta. Deus não aborta nada. Deus é aquele que dá vida, é aquele que vivifica. Ele diz, mesmo que o pavio fumegue. Ele vai soprar não para apagar, mas para levantar o fogo. O negócio de Deus não é apagar ninguém, não é matar ninguém, não é quebrar a cana que já está quebrada. Quem faz isso é você mesmo. Quando você não acredita no que Deus diz a seu respeito. Quando você não se identifica com as Escrituras. Quando você não aceita com mansidão a palavra que está sendo liberada, que é poderosa para salvar a sua alma. Ele não disse que é poderoso para salvar o seu espírito. Porque se você já nasceu de novo, o seu espírito está salvo. Mas se a sua alma não estiver aceitando a palavra como verdade, a sua alma, querido, vai ser um freio para que o seu espírito ou a sua vida por completo não entre naquilo que Deus tem. Porque o seu espírito diz, você pode, mas a sua mente racional e carnal diz, não pode. Deus diz, você é mais do que vencedor. Mas a sua mente natural, que acredita na fé natural, dos sentidos, diz, como é que eu sou mais do que vencedor, se as coisas estão dando errado para mim? Nós precisamos colocar Deus em alta consideração. Por quê? Porque embora não consigamos acertar na primeira, você não desiste. Você vai na segunda. Se não acertar na segunda, você vai na terceira. Se não for na terceira, na quinta.
na 10ª, mas você não pode desistir, porque uma hora a palavra crava dentro de você, uma hora a ficha cai, uma hora o olho se abre, e a coisa acontece porque agora você passa a cooperar com o que Deus diz a seu respeito. O grande problema é que nós não precisamos da ajuda do diabo para sermos naufragar na fé. Muitos crentes não precisam do diabo. Porque eles mesmos são o diabo para a vida deles. Através daquilo que eles dizem. O sentimento diz, fica triste. Fica com raiva. Chuta a canela do irmão. Pum. Nós estamos nos movendo por sentidos, por sentimentos e por razões, quando Deus nos chamou para vivermos pela fé. E fé em quê? Não nos sentimentos, não nas razões, não no que ouvimos, nem no que vemos, mas no que Deus diz. Deus diz. E nós precisamos restaurar essa consciência que havia nos antigos. Porque os antigos diziam, Deus disse, está ponto final, meu amigo, pode cair o chão, ou o teto. Eu fico com o que Deus diz. Mas os crentes de hoje em dia fazem assim. Deus disse. Eu fico com o que Deus diz. Desde que? Isso não é fé. Isso não é fé. Existem pessoas aqui. Que você está em stand-by. Sabe o que é stand-by? Nem está ligado, nem está desligado. E você está deixando a vida passar diante de você, porque você não quer se envolver, você não quer se comprometer, você está esperando que alguma coisa mude ao seu redor. Para quê? E você chama isso de precaução. Eu chamo isso de incredulidade. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, toma. Ah, eu não quero me envolver, porque eu já fui muito machucado. Eu não quero não sei o quê, porque eu já fui muito decepcionado. E onde é que está Deus nessa história toda? Onde está a palavra nessa história toda? A Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando, não diz, olhando, diz, ei, marcha, anda em direção daquelas que estão diante de você. Para de olhar para o que te aconteceu e começa a se transformar e faz acontecer. Sabe por que muitas pessoas são vítimas das circunstâncias? Porque elas são... Deixa eu reformular o que eu vou dizer para não ser muito grossa. Para não ser grossa, não soar grosso. Se você pegar, querido, uma bola e colocar dentro de uma bacia com água, ou dentro de uma piscina, ou no mar, sabe o que é que vai acontecer com essa bola? Ela vai para onde a água leva. Sabe por quê? Você está parando. E você está sempre para lá e para cá, levado por toda coisa que lhe acontece, porque você não tem conteúdo. Continua rindo para ninguém saber que é com você. Porque quando a palavra de Deus está firmada dentro de você, ela é âncora para a sua alma. Ela não vai deixar sua alma solta para ir para qualquer lugar que nem uma doida desvarada, falando o que quer, sentindo o que quer e fazendo o que quer. É na hora que a alma grita, você dizer, cale-se.
Davi disse, por que estás abatida, ó minha alma? Porque você está se desesperando dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei, porque Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Em vez de você dar razão à sua alma, confronte ela com a palavra. Agora, como você vai confrontar a sua alma com a palavra se você não tem palavra? Se na hora da doença você não tem a palavra sobre saúde, se na hora da necessidade você não tem palavra sobre provisão, se no momento de socorro você não tem palavra de socorro e de fortaleza, querido, para de viver dependendo da fé do outro e comece a cavar o seu próprio poço em Deus. Porque a Bíblia diz que das fontes de salvação você tirará da água da vida salvação para a sua vida. A fonte do seu vizinho pode esgotar e se você depender dele você vai morrer de sede. E você não pode reclamar dizendo, eu estou aqui com sede. E Deus diz, está fazendo o que com a fonte que está dentro de você? Aleluia! Nós não vamos carregar pessoas nas nossas costas que não são bebês. Você recuse-se a viver de muletas. Porque Deus te deu 2 pernas de fé. Uma se chama fé e a outra se chama amor. E quando você junta elas duas, isso resulta em poder de Deus e salvação para a sua vida. Muitas vezes usamos a perna da fé. Mas a perna do amor está mirrada. Você cai. Porque a Bíblia diz que mesmo que você tenha fé para transportar os montes, se você não tiver amor, é só barulho. Eu creio. Aos ouvidos de Deus é plém, plém, plém. E um sino desafinado ainda por cima. Fé e amor, fé e amor, fé e amor, fé e amor. Vai fazer a sua locomotiva se mover. Vai fazer a sua locomotiva ganhar velocidade. Vai fazer você chegar naquilo que Deus tem para a sua vida. Você sabe que a mesma energia, vamos colocar assim, que você gasta para falar incredulidade, é a mesma que você gasta para falar fé? É a mesma saliva? E por que nós não escolhemos falar o que constrói verdades divinas na nossa vida? Porque falar incredulidade vai criar essa realidade para você. Mas falar fé vai também criar a realidade de Deus na sua vida. O mesmo trabalho que você tem. É a mesma, só que, sabe o que é que acontece? Existe uma força nesse mundo. Você pode prestar atenção, existem pessoas que quando elas começam a se expor à palavra dá sono. Dá uma sonolência do inferno. A pessoa dormiu a noite inteira, 12 horas, meu amigo. Começa a ouvir a palavra, dá uma laura, dá uma lomba, meu amigo. A pessoa vai, parece que aquilo ali é uma cantiga de niná. Resista! Porque o que vai fazer com que sua vida mude é você resistir a esse sono, para você aceitar a palavra de Deus. Tome autoridade, porque isso é um demônio. Quando a gente abre a Bíblia para ler, tome sono com força. Você já parou para prestar atenção? Que às vezes a gente, falando das donas de casa, a gente faz tudo dentro de casa, terminou tudo. Vou sentar um pouquinho para meditar na palavra. Quando você sente e abre a Bíblia, ou dá sono, ou você lembra de coisas que você nem lembrava há décadas para você fazer. Tem um negócio no fundo da gaveta do baú que está no sótão que eu preciso consertar. Faz uns 30 anos que está lá para consertar, mas é na hora que você senta para ler a Bíblia que você lembra. E não é não? Queridos, eu não sou diferente de você não. Mas nós precisamos, se quisermos receber a promessa, a profecia, a inspiração de Deus para a nossa vida,
e termos a manifestação daquilo, nós precisamos das respostas durante o processo. E às vezes nós estamos frustrados porque a coisa não saiu do jeito que a gente queria. Imagina, eu presenciei isso tantas vezes na minha vida. Amigos meus, pessoas que começaram comigo, de receberem palavras dizendo, olha, o Senhor vai te levantar como pregador. A unção de Deus vai estar tão poderosa sobre a tua vida. E tal, e trazer aquela palavra, meu amigo, pense. E na semana seguinte o pastor colocou ele para lavar os banheiros, as casas de banho. E essa pessoa chegou e disse, isso é um absurdo. Eu, assim com Jesus. Quase o 6º dom ministerial que ainda não foi revelado. Isso tudo baseado na palavra, na profecia que tinha recebido. Ele está pensando que eu sou o quê? Sua resposta foi errada. Você abortou o processo. Sabe por quê? Porque o processo, além de ser um espaço de tempo, onde nós temos que dar a resposta para Deus, a resposta certa. Eu vou te dizer o que é que o processo também faz. O processo nos purifica e nos refina. Ele mata os germes, os vírus, as bactérias, os fungos, que danificam a nossa saúde espiritual, emocional. Porque você só sai do processo para a manifestação da promessa quando você está pronto. Não é perfeito. Mas, por exemplo, por que algumas pessoas recebem coisas instantaneamente numa área e outras pessoas na mesma área levam tempo? Por muitos anos eu questionei isso. Por quê? Primeiro, porque existem condições que, se não for instantaneamente, a pessoa morre. Ok? A pessoa está lá entre a vida e a morte. O último suspiro da vida dela está quase chegando. Se não houver uma intervenção divina ali rápida, a pessoa parte. Passa a vestir o paletó de madeira. Então, existem algumas ações que são imediatas por causa da gravidade da situação. Mas e outras situações que não envolvem um risco de vida, vamos colocar assim? Por que para algumas pessoas parece fácil? Você já pensou isso sobre alguém? Eu já. Queridos, houve uma época na minha vida tão cruel que eu disse assim, eu estava quase me revoltando contra Deus, achando que Deus fazia acepção de pessoas. E eu dizia assim, rapaz, é fogo mesmo. Por que com fulano, tudo dentro da mão beijada? Fulano não precisa nem, parece até, Davi que suspirou, ele só suspirou pela água, já tinha lá os guerreiros atravessando o campo do inimigo, com risco de morte, para trazer água para Davi, ele nem tinha pedido. E tem pessoas que a gente olha para a vida delas e a gente acha que é tudo assim. E isso cria uma revolta dentro da gente, não é verdade? Já aconteceu isso com você? E você pergunta, o que ele tem que eu não tenho? Ou, você diz assim, puxa saco do pastor, dá nisso. Geralmente essa segunda opção é muito frequente na mente de algumas pessoas. E houve uma época muito difícil da minha vida, que eu pensei isso. Parecia que quanto mais eu declarava, parecia que eu não via nada, meu amigo. Parecia que nada alterava. A oração, a declaração da palavra, parecia que não funcionava. Parecia que não estava adiantando coisa alguma.
Mas sabe o que era que estava acontecendo? Era um processo onde o Senhor estava me ensinando a andar pela fé nele e não nos homens. Eu vou dizer de novo. Se você sempre tem alguém fazendo para você na hora que você quer, a sua fé nunca, vou dizer de novo, nunca, vou dizer de novo, nunca vai estar em Deus. Um dia, viajando com meu pai, a gente estava passando, era 6 horas de viagem, meu amigo, da casa da gente até a fazenda. Então, a gente passava por muitos lugares diferentes. E, numa dessas viagens, a gente foi passando por um lugar tão ermo, tão ermo. Aqui também tem. E, num desses lugares ermos, cheios de montanhas, tinha uma casinha. Quase lá onde o vento faz a curva. No meio do nada. Você já viajando em algum lugar, já viu alguma casinha assim? E sabe, o Senhor falou algo comigo, na hora que eu olhei para aquela casinha. O Senhor disse, onde você acha que está a confiança dessas pessoas que moram nessa casinha? Sabe, queridos, provavelmente, talvez nos dias de hoje, talvez isso mude um pouco. Mas em alguns lugares, principalmente nos interiores, nas vilas daqui de Portugal, tem lugar que nem internet tem, em alguns lugares. Hoje, a gente tem meios para tudo. A gente quer um dinheiro para não sei o quê, faz um financiamento. A gente está doente, vai na farmácia, vai no hospital. A gente está passando por um problema, recorre a uma pessoa. A gente tem dinheiro, tem telemóvel, tem internet, tem amigo, tem isso, tem aquilo. Você percebe que nós estamos cheios, cercados de escapes? Estamos cheios de escapes. Mas é aquele homem e aquela família que mora lá naquela casinha, sem internet, sem telemóvel e sem amigos por perto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você morasse naquela casinha e pressões viessem e coisas se levantassem, mas você não tem telemóvel, você não tem internet, você não tem o dinheiro que precisa para aquilo, aonde estaria a sua confiança? Sabe por quê? É muito fácil, eu digo, pelo menos na questão do Brasil. Quanto mais interior, mais fácil as pessoas têm de crer em Deus. Eu não sei como é aqui. Sabe por quê? Porque elas não têm outra opção. Traduzindo, sabe por que às vezes nós lembramos de Deus em último caso? Porque estamos cheios de escapes. Nós estamos cheios de opções. Nós recorremos a tudo e a todos. E só quando tudo falha é que nos lembramos de ter fé em Deus. Só que ter fé em Deus não é em um momento. Ter fé em Deus é um renovar diário, meditando, aceitando, declarando, abraçando a verdade de Deus, para que na hora da necessidade aquilo saia da forma como precisa. Estamos mais rendidos aos escapes do que a fé em Deus. E quando a pressão vem do processo, estamos cheios de contaminações que danificam a nossa fé de funcionar.
E sabe, é por isso que muitas vezes Deus, pelo Espírito Santo, precisa nos levar para o deserto. Porque não tem internet no deserto. Não tem telemóvel no deserto. Não tem cartão de crédito no deserto. O deserto é o lugar do teu refinamento e da tua purificação, porque você só tem uma opção. Ou você crê, ou você crê. E você está reclamando porque está dizendo, por que isso está acontecendo? É para te purificar das contaminações e incredulidades que você ainda tem dentro de você. O que te contamina, o que ainda não é a finalização do processo, o que ainda não está puro. É por isso que muitas vezes Deus te chama e diz palavras para te animar, te consolar. Mas agora passa-se pelo processo para matar todo tipo de contaminação, para não contaminar o que Deus te deu. Porque pode ser a fruta mais linda da face da terra. Se você pegá-la com mão suja, aquela fruta não será bênção para você, porque ela estará contaminada pelos micróbios da sua mão. Selar. Sabe o que é que significa selar? É uma pausa para pensar. Queridos, deixa eu te dizer, está escrito, que o povo que Deus tirou do Egito, Deus fez eles rodarem 40 anos no deserto. Sabe por quê? Por causa da incredulidade deles. E Deus não iria permitir que eles entrassem na terra prometida com aquela atitude. E a Bíblia diz, para não contaminar a terra. Eu vou te dizer qual é o resultado de você não aceitar o processo de Deus para a sua vida. O resultado são escândalos. Falando no aspecto ministerial, conheci tantas pessoas que disseram, eu não vou me submeter a isso. Deus me chamou para ser pregador e não lavador de casa de banho. Não foi refinado. O que foi que ele fez? Tocou a fruta com a mão impura. Prejudicou a fruta. Quando aquela fruta se manifesta, que seria uma fruta para satisfazer e suprir a necessidade do povo, ele está liberando a fruta, mas com contaminação dentro. Quem está ouvindo? Nós vamos passar pelos processos. E eu aconselho você a passar também, porque isso é salvação para a sua vida e de outros. Por quê? Porque Deus não fez você, estrelinha, para brilhar no seu ego. Deus chamou você para brilhar, estrelinha, para os outros. Para sinalizar para os outros luz, vida, caminho. Mas se você não aceitar o processo de purificação e refinamento que Deus está trazendo, o tempo em que você precisa dar resposta para Deus, e esse tempo você não sente nada, você não vê nada, você não, Senhor, só a ponta da pena da asa do anjo, Senhor. Nada. Nada. Querido, quando você não tem os escapes, você revela o que está dentro. É como uma droga. Tira a droga de um viciado. E você vai ver que a ausência daquela droga vai revelar, vai levantar algo dentro dele, que expõe, que tem que sair. E sabe, na hora da abstinência dos escapes, aquilo que contaminou você aparece.
aparece. É na hora que você ouve não. É na hora de uma correção. É na hora que você pensava que você ia ser promovido e você não foi. É na hora que você achava que ia entrar no ministério e você vai lavar a casa de banho. É na hora que você achava que agora era o tempo da manifestação e não é. E você vai manifestar o que está dentro de você. Agora, isso de todo não é mal. Porque não tem como a gente ajustar áreas da nossa vida que a gente não sabe que possui. Você percebe, você está percebendo como é a ordem de Deus? Deus chega e te incentiva e te empolga com a palavra. Você é mais do que vencedor. Você é próspero, você é sarado, você é suprido, você é cabeça, você não é cauda, você vai estar por cima e não por baixo, e você está... E Deus enche você no domingo de palavra que te estimula, que te incentiva. Só que na segunda você vai para a casa de banho. Entendeu? Eu falei figurativamente. Você achou que já ia para o trono, você foi para a casa de banho. Você quer isso? E é na casa de banho que você revela o que está dentro. E aí, o que é que acontece? Você se pegou em orgulho. Meu Deus, eu estou em orgulho. Eu não posso permanecer com esse orgulho. Deus resiste aos orgulhosos. E aí você agora vai começar a buscar o remédio de Deus, que se chama humildade. E você vai colocar sua carne, sua alma no lugar. Para quê? Para que o processo não dure 40 anos. Os 40 anos do povo no deserto, não foi Deus que determinou. Foram as pessoas. Sabe por quê? Eu já ouvi isso de pessoas, de historiadores, de pessoas que entendem da geografia daquele lugar, diz que o tempo duraria, no máximo, 40 dias. Como é que pode uma coisa que duraria 40 dias virar 40 anos? Sabe por quê? Porque Deus não vai permitir que o micróbio contamine o que está saudável. E aí ele pega, a porta está ali, você vem em direção à porta, mas Deus oculta a porta de você. E eu vou dizer uma coisa muito séria. Nem tudo que você está repreendendo Satanás é Satanás. Aleluia. É na hora que você diz, agora, está a faca e o queijo na mão. E quando você vê, para onde foi? Deixa eu te dar um exemplo. Essa bênção aqui. Hoje eu estou muito longânima. Tua colheita vai ser em outro dia. Sabe quantos anos eu esperei por ele? E eu vou explicar bem direitinho o que é essa espera para as mentes não interpretarem errado. Eu achava que Deus queria que eu fosse eunuca. Quem sabe o que é que significa isso? Uma pessoa que não casa. Tem uma ministra muito conhecida no Brasil chamada Valnice Milhomens. E ela entendeu e decidiu que a vida dela seria para o Senhor. Ela abriria mão de casamento e ela se dedicaria totalmente para o Senhor. Jesus era o marido dela. E houve uma época da minha vida, e não foi uma época muito rápida, não. Na realidade, foram muitos anos que eu pensei isso. Que eu achava que eu ia ser uma Valnice Milhomens da vida. Eu disse, Senhor, meu Deus, Senhor, é sério que você quer que eu fique como Valnice? É sério? Queridos, deixa eu te falar. Chegava de todos os modelos e marcas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo?
Alto, baixo, gordo, magro, ministro, sem ser ministro, com uma condição financeira excelente, sem condição de ser um pau para dar num gato, de louro, moreno, de todas as marcas. Tinha coisas que ia encaminhando e bem e tal, e eu toda empolgada. Agora vai. Rapaz, quando chegava nos 45 do segundo tempo, que era a hora para oficializar a conversação, a gente teve as conversações e iríamos assinar o contrato. Rapaz, olha, acontecia. O gato miava, o cachorro latia, o pintinho piu. Acontecia alguma coisa, que o negócio dava para trás, mas dava para trás dando mesmo. Eu amarrei Satanás, eu expulsei Satanás, espírito de solteirice. Isso não existe. Não existe, ok? Espírito de encalhamento, tudo. Pressão da bexiga, meu amigo, do povo em cima de mim. Não vai casar não, Está escolhendo demais. Só que eles não conheciam os bastidores. Porque o povo via de fora e dizia assim, você rejeitou fulano, você rejeitou não sei o quê, você é maluca. A questão não era que eu rejeitava. A Bíblia fala, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Eu queria. Eu queria. Rapaz, olha, pense numa tribulação na vida. Rapaz, tinha pessoas que chegavam, nunca tinham me visto na vida, iam bater onde eu estava. Teve um abençoado, que ele era da região sudeste do país. Ele pegou um avião e foi na região sul para me ver numa ministração. Desculpa aí. Mas melhor do que um cara que saiu da região sudeste e foi para o sul, foi um varão que saiu de um país chamado Portugal e foi para uma cidade chamada Campina Grande, no Brasil. Pensa. E, rapaz, na hora do vamos ver, nada, não via nada. Altos investimentos. Tudo furado, meu amigo. Não eram as pessoas que eram ruins. E eu dizia, rapaz, que tribulamento é esse? Não é nem tribulação, é um nível mais forte. E um dia, eu fui dar aula numa cidade do interior de São Paulo. E eu estava conversando, eu geralmente ficava hospedada na casa dos pastores, quando eu dava aula. E eu estava hospedada na casa desses pastores, e esses pastores eram muito amigos meus. E nas conversas da mesa, que sempre surgem muitas conversas na mesa, ele se virou para mim e disse assim, tu quer casar? Rapaz, quando falava sobre isso, eu já ficava armada. Porque já tinha sido muito frustrada. Eu digo, rapaz... Aí eu digo, pronto, mais um para fazer pressão. Porque o povo botava pressão. Vai ficar para titia. Não sei o quê. Não sei o quê. Eu estava de saco, desculpa a expressão, de saco cheio dessas coisas. Aí eu disse, não sei. Aí ele disse assim, aí ele começou a rir, né? Ele é bem tirador de onda. Aí ele começou a rir. Eu disse, não ria da desgraça alheia, não, porque isso é algo muito grave. E ele disse assim, mas o que é que acontece? Aí eu falei para ele, eu disse, rapaz, eu não sei não, eu acho que eu estou com encosto. Sério mesmo. Eu disse, rapaz, eu estou quase indo numa determinada igreja que fazer um culto do descarrego, me ungir com sal grosso, depois tomar um banho assim, para ver se sai o encosto, porque eu acho que eu estou com encosto, só pode ser. E ele riu. E eu disse para ele, rapaz, eu acho que Deus quer que eu seja eunuca. E ele riu mais ainda. E ele disse, por que tu pensa isso? Aí eu disse, porque já apareceram pessoas interessantes. E quando a gente vai oficializar o negócio, rapaz, dá um marcha atrás tão federal, que a coisa desgringola de um jeito que não tem conserto.
E aí, eu acho por isso que Deus não quer que eu case. E estou pensando seriamente que essa é a possibilidade. Aí ele riu mais ainda. E ele disse assim, ele viu que eu estava falando aquilo, mas que no fundo, querido, aquilo já estava causando tristeza dentro de mim. Eu sei a pressão que um solteiro passa. Mas deixa eu te dizer, processo. Eu quero ouvir um fala Deus agora. Ele olhou para mim e disse assim, Sâmia, você tem desejo de casar? Eu disse, tenho. Mesmo. E não era para beijar na boca só não, viu? Deixa eu te dizer, casamento não é só sexo, queridos. Se você está casando para ter sexo, você vai quebrar sua tudo. Acima de tudo, eu queria alguém para partilhar minha vida. Porque eu viajava o ano inteiro. Olha, às vezes num ano eu ficava só 3 meses em casa. E esses 3 meses picado assim. De ser barrada 5 vezes pelo porteiro do meu prédio. Eu chegar para entrar e ele dizer, pois não, eu disse, eu moro aqui. Desde quando? Já faz 2 anos. Para você ter ideia. E às vezes eu chegava na minha casa, entrava, mas não tinha ninguém para compartilhar as coisas que eu tinha vivido, orar comigo, sabe? Falar do que tinha acontecido naquele período de viagem, das pessoas que tinham sido alcançadas, das dificuldades que eu tinha passado. Partilhar. Dividir, somar. Construir algo junto. Para de pensar em sexo. Deixa para pensar quando casar. E ele disse, você tem desejo de casar? Eu disse, tenho. Eu tenho. E ele disse, mulher, Deus não ia te chamar para ser eunuca. Com você com desejo de casar. Uma pessoa que foi chamada para ser eunuco, seja no masculino ou no feminino, esse desejo sai. A vontade daquela pessoa. A Bíblia fala que tem uns que foram feitos eunucos e dizem que tem outros que se fizeram eunucos. Quando você escolhe viver só para o Senhor, aquele objetivo te supre por dentro. Você vai ser abraçado por uma graça, aonde você não vai ter vontade de ter nada. Porque o desejo de viver para Deus vai ser a motivação da tua vida. E ele, numa conversa tão simples, ele disse, Deus não iria frustrar você. Dizer para você entrar numa coisa e não tratar com o sentimento do teu coração. Foi assim quando eu saí de casa a primeira vez. Quando Deus falou para mim que era tempo de deixar a minha parentela e ir para o campo missionário. Minha mãe, aquela história que eu já contei para vocês, estava em depressão, trancada dentro de um quarto por causa da morte do meu pai. E Deus falou, o tempo é agora. E aquilo deu nó na minha cabeça. Como é que eu vou sair no momento que minha mãe mais precisa? E eu disse, rapaz, eu não sei se eu vou conseguir. Como é que eu vou viver lá fora, pensando como minha mãe está aqui? Querido, a gente tem muitos escapes. Em vez de a gente colocar a nossa fé em Deus, a gente fica racionalizando tudo. E quando a gente coloca a nossa fé em Deus, a inspiração de Deus vem sobre nós e, de repente, a gente entende como é que vai ser. Irmãos, em nenhum momento, na maior... tenho quase 30 anos de ministério. Quase 30 anos de ministério.
praticamente 20 deles foi longe da minha família. E às vezes, as pessoas diziam, rapaz, tu não tem saudade da tua família, não? Eu disse, tem. Mas é uma saudade de lembrança e não de dor. Lembrança porque eu sei da existência deles. Porque já imaginou Deus me trazer aqui para o outro lado do Atlântico, para outro país, com a vontade de estar perto da minha família? Queridos, Deus não é carrasco. Você precisa entender. Só que se você não absorver a graça de Deus para a estação que você está e para o processo que você está vivendo, você vai sofrer. Porque esse processo vai ser muito mais difícil e doloroso. Aceita a graça para o tempo que você está vivendo. E para de querer viver o tempo que você está vivendo, querendo estar vivendo outro tempo. É o mais frustrante. É você estar num momento onde Deus está querendo tratar coisas com você no aqui e agora, e você com a cabeça lá na frente. Ei, a fé é. A fé não foi, a fé não será, a fé é. A Bíblia diz, hoje é o dia de salvação. A Bíblia não trata para que a gente fique olhando para lá. A Bíblia diz, administre o hoje. Porque é o administrar o hoje que vai fazer você viver o amanhã. No estilo de vida que Deus tem. E aí o que é que acontece? Anos nessa espera. Nem conhecia Augusto. Nem sabia da existência dessa bênção. Nem sabia. Mas deixa eu te dizer, parece até soar estranho. Mas, queridos, Deus, como eu falei, e eu estou quase terminando. Deus, Ele não está fazendo o nosso propósito dia a dia, não. Deus sabe o que vai acontecer. É como meu marido diz, ele não faz assim, ups, e agora? Como é que vai ser? Não estava contando com isso. Deus sabe os percalços que você vai viver. Deus sabe as coisas que vão acontecer nesse percurso. Queridos, o que Deus falou sobre você não vai se alterar, desde que você não abra mão do que Deus diz. Eu cria que ia chegar o tempo. Mas quantas noites eu fui dormir dizendo, onde será que ele anda? Quem é essa pessoa? E tentações batendo na minha porta. Mas eu sabia. E o Senhor disse, você precisa se preparar para o tempo que virá. Porque se você negligenciar o tempo que você está vivendo agora, você abortará seu futuro. E eu vou te dizer como 2 mais 2 são 4. Se eu não tivesse vivido os processos de Deus na minha vida, que me fortaleceram, que trouxeram estruturas dentro de mim, eu não teria aguentado a pressão que eu vivi do dia que eu cheguei aqui. Não teria. E eu vou te dizer, querido, para de reclamar do seu hoje e comece a olhar o que você precisa mudar dentro de você, para você dar a resposta que Deus espera que você dê. Mate os vírus, os germes, as bactérias, arranque as ervas daninhas. Eu lembro que uma última etapa, eu estava morando em São Paulo já faziam 8 anos, e era um lugar que eu amava morar. Eu dizia, não, eu só quero sair de São Paulo se for para um lugar que Deus tem para mim. Aí Deus fala comigo para voltar para a terra da minha parentela. Eu disse, está repreendido, Satanás. E o Senhor disse, é lá. Agora imagina essa cena. Vamos imaginar que você sempre foi daqui.
Eu estava vendo as fotos um dia desse, estava vendo a fotografia de um monte de gente, tudo miúdo, meu amigo. E hoje já são jovens, homens, não é? Imagina que você sempre foi daqui. Aí você passa um tempo fora, você conhece todo mundo daqui, se relaciona bem com todo mundo, não tem problema de fazer amizade com ninguém. E aí você passa um tempo fora e quando volta, a maioria daquelas pessoas ainda está naquele lugar. E você não consegue se relacionar com elas. Quando eu voltei para a minha cidade, foi assim. E eu dizia, mas que carga d'água, por que eu não consigo fazer amizade aqui? Eu conheço esse povo. Eu não conseguia nem botar o pé do lado de fora. Quando eu estava fora da cidade, fora do lugar que eu estava morando agora, eu tinha dinheiro, eu tinha amizade, eu tinha lugar para sair, eu tinha pessoas me chamando para ir para não sei para onde e não sei para onde. Quando eu botava o pé em Campina Grande, acabava-se amizade, acabava saída, acabava dinheiro, acabava tudo. Ao ponto de eu não conseguir botar o pé do lado de fora. Porque não tinha nada. E um dia, na sala da minha casa, eu comecei, aquilo me incomodou profundamente na sala da minha casa. Eu cheguei no meio da sala, eu dei um grito. E eu disse, Satanás, toda resistência que está me impedindo de ter amizade nesse lugar, de me envolver com pessoas, todo espírito que está querendo devorar minhas finanças, você é proibido porque eu sou dizimista e ofertante. Comecei a repreender. E eu ouvi tão forte dentro do meu espírito. Não é Satanás. Eu fiquei chocada. Chocada. Diga processos. E por que eu fiquei chocada? Porque a gente geralmente interpreta a coisa quando ela não flui bem como Satanás. Mas a Bíblia diz que Jesus foi para o deserto, movido pelo Espírito de Deus. Quem está entendendo, amados? Amém. Você está entendendo a mensagem? Amém. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei chocada. Eu paralisei no meio da sala. E eu disse, como assim? Ele disse, fugas, escapes, dinheiro, amizade, saída, tudo está sendo escapes para você não parar. Porque na hora que você parar, você vai se deparar com coisas dentro de você que você não quer ver. E sabe, Deus quer que você entre nesse processo por livre e espontânea vontade, sem pressão. Mas se você começa a resistir, Ele vai ocultar de você a porta da terra prometida, porque você vai ser tirado de todas as fugas que você tem. Tudo que está sendo uma fuga para você hoje, fugir de Deus e do processo de Deus para a tua vida, você vai ficar sem. Um amém. A maioria está dizendo misericórdia, a maioria está dizendo está repreendido, está quebrado, está... Não, você pode quebrar, você pode repreender, você pode questionar a doutrina. Queridos, deixa eu te falar. Todos nós passamos por um tempo de deserto. Agora cabe a você se esse tempo será 40 dias ou 40 anos. Deus disse, eu estou tirando todas as suas rotas de fuga. Você precisa parar, porque existem coisas que eu preciso tratar no seu caráter, na sua personalidade, que se você não ajustar, você vai ser frustrada na etapa que eu tenho para a sua vida na frente. Aí eu comecei a ver coisa que eu nunca imaginei. Até hábitos, costumes, maneiras de fazer coisas, pensamentos, que Deus disse, tira isso da sua vida. Mas isso não é pecado, tira isso da sua vida, porque você não tem que moldar as coisas ao seu querer.
Você tem que moldar a sua vida ao propósito que eu tenho para você. Você entendeu isso? Queridos, foram 4 anos. Pense no desconforto. De tudo. Era a primeira vez que eu estava morando literalmente sozinha, porque eu sempre morei na casa com pastores. E quando eu entrei no apartamento pela primeira vez, morando sozinha, eu queria, como toda mulher, enfeitar a casa, comprar coisas para casa. E quando eu botei o pé dentro de casa, o Senhor disse, o básico. E eu disse, mas por quê? E ele não disse mais nada. Deixa eu te dizer e te ensinar uma coisa. Quando você fizer uma pergunta ao Senhor e Ele não disser nada, cale sua boca. O básico. Porque tem coisas que você não está pronto para receber naquele momento a resposta. Até a resposta de Deus você vai ouvir quando você tiver condições de ouvi-la. Aleluia. Ao fim de 4 anos, o Senhor disse, levanta a tenda. Eu nunca fiquei tão feliz. E ele disse, agora veja só, olha só. Quando ele disse para eu voltar para Campina Grande, que é a minha terra natal, que eu não queria de jeito nenhum, eu disse, mas por quê? Ele não respondeu logo. Depois que eu mudei, fiz a minha mudança e fui para Campina Grande, quando eu cheguei em Campina Grande, dentro do avião, o avião fazendo aquela volta para poder aterrissar, me deu uma crise de choro, porque eu comecei a olhar pela janela do avião e vendo as cabrinhas, as ovelhinhas. Eu saio de uma cidade com 12 milhões de habitantes, como é a grande São Paulo, e vou para uma cidade agora de 400 mil habitantes. Fazia 8 anos que eu vivia lá. Comecei a ver aquilo ali, me deu uma crise de choro, de frustração. E eu peguei dentro do avião, me lembro como se fosse hoje, eu levantei o dedo assim, não queria nem saber se tinha alguém vendo. E eu disse, olhe, que conste nos autos celestiais que eu obedeci, viu? Isso tem que contar para alguma coisa. Querido, na hora, olha, quem fala o que quer, o Senhor falou para mim, não adianta você estar fisicamente, se o seu coração ficou lá. Aleluia. Quando Deus falar com você, não mude só fisicamente. Tire o seu coração de onde você não pertence mais. Porque senão o processo não será feito. A obra não será perfeita. As bactérias não serão mortas. Porque existem nesses processos, que é uma sucessão de eventos, cada processo que você cumpre, porta se fecha, você cumpre outro, porta se fecha, mais um, porta se fecha, mais outro, porta se fecha. Nenhuma porta vai ficar aberta. Então, para de forçar a entrada naquilo que não está mais aberto para você. Se você não entender, querido, o que está sendo ministrado hoje, você não vai perceber o porquê você está vivendo o que você está vivendo. Você não vai entender como você deve se posicionar. Você não vai entender absolutamente nada. E sabe o que é o resultado disso? O propósito de Deus na sua vida vai ficar frustrado. Você tem uma usina nuclear dentro de você de potencial, mas que não vai acender nenhuma lâmpada, porque você não passou pelos processos de Deus na sua vida. Porque antes da manifestação da promessa, existe um processo. E aí, o resto da história vocês sabem. 2013 eu vim, fui dar aula, abri a primeira matéria do Rema.
Aí estava lá quem? O Munito. Só que deixa eu te falar. O Munito era casado. Era casado. Para toda a vida. E deixa eu já matar também pensamentos de bactérias. Não deu certo com ele, não é porque Deus destruiu o casamento dele para unir ele a mim, não, viu? Não mesmo. Porque Deus não está na história de separar ninguém. Ah, mas eu casei errado. Dê seus pulos, meu amigo. Se vire. Agora creia. Comprou o pacote? Recebe o pacote inteiro. Deixou a carne falar mais alto? Te vira. Chupa essa manga. A questão é, quem me empresta uma caneta? Aqui. Obrigada. Eu já dei esse exemplo. E eu vou dar de novo. Nós vemos a nossa vida assim, de frente para a caneta. Assim. Assim, ó. Nós vemos um ponto. Nós vemos só o nosso dia a dia. Deus vê a nossa vida assim. Ele vê o início, o meio e o fim. Deus viu. Não é que ele quis. Nem Deus quis, nem ele quis. Mas, enfim. Deus viu a vida. Deus viu o que havia chamado ele para fazer. Deus viu que o processo. Esse processo, em algum momento, ficou comprometido para o cumprimento da palavra. Quem está entendendo? Como Deus também me via. Deus não é apenas ontem. Deus não é apenas hoje. Deus é o amanhã. Queridos, alfa e ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ou seja, ele é o início e o fim. No meio está a gente. Ou seja, pelo fato de Deus ter visto o que ia acontecer, o propósito que havia no coração dele, o fato de Deus ter visto a minha vida e o propósito, porque já estava escrito, o Senhor disse, cadê a outra caneta? Existe estrutura e propósitos para andar junto. Deus não vai unir você com a garrafa d'água. Deus vai unir você com aquilo que é semelhante ao propósito que você carrega. Agora, deixa eu te dizer outra coisa. Já que a gente está na praia dos casamentos. O tempo de espera que você tem. Aceita os propósitos, porque isso te prepara para encontrar com aquilo que faz parte de você. Lembra o que Deus falou comigo quando eu nem havia ainda a ideia da existência dele. Se você não ajustar isso na sua vida, você vai comprometer o seu futuro. Se eu não tivesse aceitado o processo de Deus para ajustar aquelas áreas da minha vida, eu não estaria casada com ele hoje. Sabe por quê? Eu não sou perfeita. Mas para estar ao lado desse homem, eu precisava chegar aqui já
com uma estrutura pronta. Porque Deus sabia tudo o que ia acontecer e tudo o que ainda vai acontecer. Se você não se preparar, seja para o casamento, seja na área de saúde, seja nas finanças, seja para o ministério, seja para a família, seja para qualquer coisa na sua vida, e aceitar, viver os processos e dar a resposta que Deus precisa que você dê naquele momento, você tem um grande potencial, mas que vai ficar contaminado porque você resistiu mudar. A maior, como é que eu posso dizer isso? Uma das maiores virtudes de um homem. Uma das maiores. E uma que Deus admira e que essa virtude estava bem patente em Jesus. Se chama humildade. Coração ensinável. Porque um coração orgulhoso sempre quer dar uma razão. Sempre tem um mais. Sempre tem um questionamento. Sempre tem um porquê. Um coração humilde. Olha para dentro de si. Vê o que Deus está falando. Acata o que Deus está dizendo. Mesmo que isso contrarie toda a sua lógica, razão, sentimentos e circunstâncias. Humildade. Peraí, quem é de quê aqui? Peraí. Quem é essa? Essa aqui. Obrigada. Amém? Amém. Grupo de louvor pode subir? Aleluia. Estão vivos? Nem doeu. Deixa eu fechar com chave de ouro. Deixa eu tirar o último cartucho. Na hora que o Senhor estava falando essa palavra comigo ali, na hora do louvor, graças a Deus que louvor, poder de Deus, glórias. Eu comecei a anotar, fiz uma pesquisa, e na hora que o Senhor falou que os processos de Deus na nossa vida, produzem refinamento, produzem pureza, ajuste. O Senhor me lembrou do azeite. E é uma coisa boa porque vocês estão bem familiarizados com azeite. Porque tudo aqui é azeite. Até para o gelado, bota azeite. Essa semana a gente estava assistindo um programa. Claro que é um exagero, né, amor? Essa semana a gente estava assistindo um programa daqui. E nesse programa a pessoa estava comendo um prato de bacalhau com couves. E ela foi e pegou uma garrafa verde, com um líquido verde, bem grosso. E começou a derramar, meu amigo, em cima daquilo ali. Eu disse, amor, o que é isso que ela está botando? Ele fez, é azeite. Eu disse, azeite verde? Ele disse, é o azeite na sua forma mais bruta. E na hora que eu estava sentada ali, o Senhor começou a trazer essa palavra ao meu coração. Ele disse, processos é parecido com o que eu faço com o azeite. Existem 3 tipos de azeite. A gente sabe que o azeite é o fruto da oliveira, não é? Então, o processo que transforma a oliva em azeite é um processo de pressão e centrifugação. Queridos, por mais que você compre um pote de azeitona e queira, você pode até derramar em cima do bacalhau, mas não vai ser, e você nem vai usufruir dela, porque ela está na sua forma primitiva. A gente, na nossa forma primitiva, não serve para muita coisa, mas para entrar no processo que alimenta, que produz sabor e que até ajuda na saúde, a gente tem que passar pelo processo de pressão e centrifugação.
E aí, existem 3 tipos de azeite: o virgem, o extra virgem e o azeite mais barato. Qual é a diferença entre eles? O azeite virgem é a gordura obtida das azeitonas sãs. Azeitonas o quê? Sãs, saudáveis. Eu acho tão fantástico os exemplos que Deus traz. Porque na hora que Ele vai trazendo um exemplo natural, você imediatamente já entende no espiritual o que é que Deus quer dizer. Azeitonas sãs, saudáveis, sem qualquer produto químico, de aroma fresco e frutado, e possui um grau de acidez inferior a 2%. Agora, esse azeite virgem, ele é bom. Mas tem um azeite que é melhor do que esse, que é o extra virgem. Qual é a diferença? O azeite extra virgem é a gordura obtida da mesma forma que o azeite virgem, mas o grau de acidez é inferior a 0,8%. O azeite extra virgem também não pode ter defeitos gustativos como o ranço. Quando nós passamos pelo processo de purificação e refinação, você não vai travar na vida das pessoas e o seu gosto não vai ser rançoso na vida das pessoas. Você vai estar livre de acidez, porque você se deixou ser purificado. Agora tem o terceiro azeite. Que é azeite? Esse azeite é uma gordura constituída pela mistura de azeite refinado com azeite virgem. Ou seja, um pouco de coisa ruim com um pouco de coisa boa. No azeite refinado, as azeitonas utilizadas para a produção não possuíam qualidades. Elas eram atacadas por pragas, doenças ou danos mecânicos. Por isso, o azeite precisa de ser purificado artificialmente pela refinação, a fim de lhe retirar a acidez excessiva através de produtos químicos ou por destilação. Esse azeite barato, ele não é feito com olivas selecionadas. Ele é feito com qualquer coisa, de qualquer jeito. Retirar a cor escura dos concorantes, retirar a impureza e os maus cheiros. Após esse processo, o azeite fica sem sabor, sem cheiro e sem cor. Ou seja, há uma descaracterização, é só coisa artificial que não presta. É só um líquido lá grosso, que não caracteriza nada dele. Aí o que é que eles fazem? Aí, nesse momento, adiciona-se algum azeite virgem para lhe conferir tais propriedades. Pode ter acidez de até 1%, consoante o que lhe for retirado na refinação. A pergunta é: que tipo de azeite você quer ser? Você pode ser o azeite virgem. Ele é bom, mas ele no fundo ainda tem um pouquinho de ranço. E a acidez dele é 2%. Mas se você perseverar um pouco mais, e você, cada dia que você viver, você mortificar a sua carne com a sua vaidade dos seus pensamentos, e aceitar o processo de Deus e dar a resposta que Deus espera que você dê, você vai sendo purificado mais e mais, e refinado mais e mais, e aquela acidez que antes te corroía e podia corroer os outros, ela cai para 0,8. Mas eu vou te dizer, o
O que é que azeite na Bíblia significa? Azeite na Bíblia significa unção. Você vai ser ungido na área que você foi centrifugado, mas passou com a palavra de Deus. Você pode passar pelas circunstâncias da vida e você dizer: estou sofrendo, é isso mesmo, mas daqui a pouco vai ficar tudo bem, eu vou ficar ungido. Não. Você tem que fazer a coisa certa durante o processo. Porque não é você cheio de atitudes altivas, autossuficientes, egoístas, arrogantes, com vaidade, com orgulho, que vai fazer você não ter acidez. É exatamente o contrário. Paulo diz: já não tenho minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira. Tenha autoestima, tenha Deus em autoestima, mais do que a estima que você tem de você mesmo, da sua vontade. E você vai ver que tudo vai bem. Não porque está tudo florido, mas porque você está crescendo e sendo aperfeiçoado para chegar naquele lugar onde a manifestação do propósito de Deus para a sua vida acontece. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Fala, amados, que vídeo maravilhoso você acabou de assistir agora, não é mesmo? E eu quero aproveitar a oportunidade e trazer dicas maravilhosas para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Fala, povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fiquem ligados porque já vamos começar. Amados, venho trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é: amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó. Sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados, vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na maçaneta da porta, num corrimão, no elevador, amados, higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando e sei que também você está orando na sua casa e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo.